Olá, professor. O meu nome é Amanda Elisa e eu irei falar a respeito do método Sanger de sequenciamento. Bem, antes de explicar a técnica propriamente dita, eu vou falar um pouco aí do seu contexto. O método de sequenciamento Sanger ele surgiu aí nos anos de 1970, desenvolvido pelo bioquímico Frederick Sanger, e foi o primeiro método de sequenciamento conhecido e permitiu enormes avanços aí dentro da ciência, da medicina e da tecnologia. Ele foi a peça fundamental do projeto Genoma Humano, que levou mais de uma década para ser finalizado e contou com esforços aí de diversos cientistas de diversas nações, resultando na decifração completa da sequência de mais de 3 bilhões de pares de bases do genoma da nossa espécie. Mas agora vamos ao que interessa, a técnica Sanger em si. Bem, o que é a técnica Sanger? Como é que ela funciona? Para que ela serve? A gente vai entender isso agora. Aqui nesse procedimento, uma molécula de DNA, cuja sequência deve ser determinada, é convertida em uma fita simples que são utilizadas como molde para sintetizar uma série de fitas complementares. Cada uma dessas fitas determina aleatoriamente um nucleotídeo específico diferente. A série resultante de fragmentos de DNA é separada por eletroforese e analisada para revelar a sequência do DNA. Agora vamos às etapas. O método Sanger ele é a base da primeira geração de sequenciadores. Ele se baseia aí no uso de uma enzima, a DNA polimerase, para sintetizar cadeias de DNA de comprimentos variados. Nesse método, uma fita de DNA servirá como molde para a fita da qual se deseja descobrir a sequência. Tome como exemplo aí a sequência da imagem 1. Os componentes necessários para uma reação de sequenciamento Sanger são a molécula de DNA que se deseja conhecer a sequência, DNA molde, todos os 4 tipos de nucleotídeos, também chamados de DNTPs ou desoxinucleotídeos, sendo cada um separado em um tubo distinto de reação, ou seja, um tubo para adenina, DATP, outro tubo para timina, DTTP, outro tubo para citosina, DCTP e, por fim, outro tubo para guanina, DGTP. De desoxinucleotídeos de adenina, citosina, guanina e timina, esses nucleotídeos especiais são similares aos nucleotídeos comuns, mas com uma diferença-chave. Falta um grupo hidroxila na posição 3 do carbono do anel de sacarose. Em um nucleotídeo comum, o grupo 3 linha da hidroxila atua como um gancho, permitindo que o novo nucleotídeo seja adicionado à cadeia existente. Uma vez que um didesoxinucleotídeo é adicionado à cadeia, não há hidroxila disponível e nenhum outro nucleotídeo pode ser adicionado, ou seja, é um nucleotídeo que, uma vez incorporado, interrompe a ação da polimerase e assim termina a cadeia que está sendo sintetizada. Também temos a sequência iniciadora, o primer, e a enzima polimerase. Esses componentes estão aí representados na imagem 3. Para que o sequenciamento ocorra, uma sequência iniciadora com algumas dezenas de pares de bases de nucleotídeos, denominada primer, é projetada para ser o ponto de partida. Durante a reação, o primer liga-se a uma região complementar na sequência do DNA-alvo, servindo como ponto de partida para a síntese de uma nova fita. A enzima DNA polimerase é responsável por adicionar novos nucleotídeos à fita de DNA em crescimento, partindo da sequência primer. Além disso, uma grande quantidade de cada dos 4 nucleotídeos normais, A, C, G e T, respectivamente adenina, citosina, guanina e timina, são adicionados separadamente ao DNA a ser sequenciado, que é então dividido em 4 tubos de reação, e cada um desses tubos recebe uma pequena quantidade de didesoxinucleotídeos trifosfatos, DDNTPs. E como eu mencionei anteriormente, os didesoxinucleotídeos diferenciam-se dos nucleotídeos comuns pela ausência da hidroxila, o OH, no carbono 3'. Como esses didesoxinucleotídeos serão incorporadas apenas ocasionalmente, cada reação produz um conjunto de cópias de DNA que terminam em diferentes pontos da sequência. Após a síntese, os produtos das reações A, G, C e T são carregados individualmente em 4 faixas de um único gel e separados por eletroforese, um método que separa os fragmentos de DNA por seus tamanhos. A sequência de DNA da fita recém-sintetizada pode ser determinada lendo as bandas em ordem, começando no fundo do gel, uma vez que cada cópia tem uma letra a mais que a última. Pode-se classificar as cadeias de DNA por tamanho e usar as sequências das bandas
para a leitura da fita. E nós podemos observar a ilustração desse processo aí na imagem 5. Para ilustrar como funciona o processo de sequenciamento Sanger, eu vou demonstrar aí como a sequência exemplo AGC TTCAGTC seria sequenciada. A banda que se encontra na posição mais inferior do gel é a que contém o menor fragmento sequenciado. Supostamente, esse fragmento contém apenas o primer e o primeiro nucleotídeo da sequência. Começamos olhando para os menores fragmentos. Conforme observado aí na imagem 5, se em todas as faixas a banda de gel aparecer na faixa de reação G, o primeiro nucleotídeo na sequência será o G. Então, se a próxima banda aparecer na final A, o segundo nucleotídeo a sequência será A, e assim por diante, 1, 3, 8. Dessa forma, sucessivamente, identificaríamos os nucleotídeos da sequência conforme o tamanho dos diferentes fragmentos. Como observado aí na imagem 6, vemos que os diferentes fragmentos da nossa sequência exemplo são ordenados por tamanho. Bem, quanto à parte procedimental do sequenciamento Sanger, nós terminamos aqui, né? Mas agora eu gostaria de ressaltar um pouco da sua importância. E eu escrevi um trechinho que eu gostaria de citar aqui como consideração final. Bem, essa técnica é de fundamental importância para a humanidade, pois com o auxílio dela foi possível estudar genes, verificar alterações do DNA, diagnosticar desordens e anomalias em pacientes, desvendar crimes, identificar espécies e compreender melhor a história da evolução. E ao decifrar as letras do genoma, percebemos as diferenças entre todos os tipos de seres vivos. Notamos como cada ser vivo é único, mas ao mesmo tempo possuidor da mesma molécula compartilhada por todos os outros organismos do planeta, o DNA. E por último, essas foram as referências utilizadas para embasar este trabalho. Muito obrigada, espero que tenha sido ao nível esperado.